os bloqueios e crenças limitantes que atrapalham e às vezes até impedem a gente de avançar, né, na nossa profissão. São coisas que eu sei que acontecem e eu vou trazer ao mesmo tempo como que eu fiz para lidar com essas coisas, né? Seja para sair do problema ou amenizar. O primeiro bloqueio que eu gostaria de trazer, que é uma coisa que é impressionante, o quanto que isso atrapalha a gente, é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é quando a gente sente que a gente não é bom o suficiente para fazer aquilo que a gente quer fazer. E isso é muito ruim. É muito ruim porque trava a gente, sabe? Às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, de aprender alguma coisa nova, mas a gente nem começa, né? Por exemplo, melhorar no desenho, né? Às vezes você até já está desenhando bem, você já poderia estar trabalhando com isso, mas vem essa síndrome, que eu não sei de onde vem esse trem, que a gente começa a sentir que a gente não é bom o suficiente e, pior ainda, às vezes a gente sente até que a gente é uma farsa. Eu já senti isso muitas vezes. Por muitas vezes eu já estava assim há anos trabalhando como ilustrador e aí eu olhava para o meu trabalho, eu falava assim, cara, não sei, acho que não estou no caminho certo, acho que não é para mim. E isso mina a nossa energia. Começar, por exemplo, um canal no YouTube, onde eu iria trazer a minha experiência como ilustrador para ajudar outros ilustradores, é uma ideia que eu tenho há muito tempo. Só que aí vinha a tal da síndrome do impostor e eu tinha o sentimento de que, eu dar conteúdo sobre ilustração, eu não tenho essa capacidade, entendeu? Eu pensava isso. Mas, quando eu parava para pensar conscientemente sobre esse medo, sobre esse bloqueio, eu via que isso era uma ilusão da minha cabeça, porque eu não fiz outra coisa da vida a não ser desenhar. Eu trabalho como ilustrador desde a minha adolescência, com uma ou outra profissão, assim, um trabalho ou outro, que eu encaixei no meio da carreira de ilustrador, né? Então, esse sentimento era uma ilusão na minha cabeça de que eu não tinha capacidade de ensinar, que eu não tinha capacidade de auxiliar outros ilustradores. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Isso que eu trouxe é o problema em si, é o sentimento que a gente tem quando a gente está passando por esse bloqueio. E agora eu vou trazer uma dica para a gente lidar melhor com isso, né? E a dica que eu trago é você reconhecer as suas conquistas. Se você já se lançou a começar, se você já iniciou o seu estudo do desenho, a sua profissão, cada dia é uma conquista. Cada desenho que você faz, que se torna um pouquinho melhor do que o outro, já é uma coisa a você celebrar. A gente tem a tendência a desvalorizar o que a gente constrói, o que a gente tem, o que a gente faz, né? Eu acho que isso é um exercício assim de gratidão que a gente pode exercer ali no nosso dia a dia, que faz com que tudo fique mais leve. E uma segunda dica que eu dou é estabelecer metas realistas. Trazendo aqui para o nosso caso, né, do desenho, às vezes a gente tem vontade de desenhar de uma certa forma. Eu vou trazer, por exemplo, o lance do realismo, né? Tem muita gente que tem essa vontade de desenhar um desenho realista, mas você, sei lá, está começando. Então, tenha calma, tá? Tenha paciência, porque essas coisas elas vão exigir um tempo, né, de prática. Não é, sei lá, no seu segundo desenho que você vai conseguir talvez fazer um desenho realista ou um desenho muito elaborado se você está começando. Então a gente tem que colocar metas realistas, metas que a gente sabe que a gente vai conseguir alcançar e ter a paciência para ir cumprindo cada etapa, tá? Para a gente manter a nossa cabeça leve e saber que a gente está caminhando, está progredindo e que está tudo bem. E uma outra dica é a gente buscar apoio. Sempre que a gente quer aprender algo, existem pessoas que sabem fazer esse algo que a gente quer aprender, que já fazem isso muito bem e que poderiam nos auxiliar, poderia compartilhar seu conhecimento com a gente, sejam colegas de trabalho, amigos que a gente tem aí da profissão, ou professores que a gente pode buscar para aprender mais. Isso é muito importante e isso faz com que a gente se sinta mais forte, né? Que a gente se sinta amparado, né? Porque uma caminhada assim sozinhos, a gente às vezes se enfraquece e desiste. Então é importante a gente ter uma rede aí de apoio, né? E além dessas dicas que eu dei, é importante também às vezes a gente se inserir
em comunidades que têm objetivos em comum. Eu acho que juntos nós somos aí muito mais fortes e juntos a gente vai mais longe. E é uma forma da gente vencer esse bloqueio da síndrome do impostor. Porque se você ficar nessa pira de eu não sou bom o suficiente sozinho, nossa, você vai pro buraco, sabe? É muito ruim. Geralmente, se você tem uma rede de apoio do seu lado, a pessoa que te conhece, que é seu amigo, conhece seu trabalho, ela vai te dar um peteleco e vai falar, levanta essa cabeça, para de nóia, seu trabalho é bom. Ou então, se não tiver bom, a pessoa pode te dar uma crítica ali construtiva. Não, melhora isso, melhora aquilo e vamos que vamos. Não vai desistir não, entendeu? Então é sempre bom a gente ter alguém por perto que ajude a gente a enxergar as coisas de um outro modo. Porque quando a gente está no meio de um bloqueio, às vezes a gente não consegue enxergar a saída, né? Então, fiquem espertos assim quando você começar a se depreciar demais, começar a pensar que você não é bom, a pensar que você não está no caminho certo e que você não é bom o suficiente. Inclusive, tem uma menina, ela se chama Luana Carolina, e ela tem uma frase que eu gosto muito, que é: bom você se torna. Mesmo que você não esteja bom o quanto você gostaria, isso não impede você de seguir a sua caminhada e de continuar praticando. O medo de fracassar. Quando você não está seguro, né, de si, você acaba sentindo um medo de que as coisas não dê certo, medo de fracassar. E aí o que acontece? A gente trava quando a gente está com medo. É o sentimento que mais trava a gente, né? Aí a gente nem começa o que a gente quer. A gente deixa de ir atrás dos nossos sonhos, a gente deixa de se lançar em um novo aprendizado, né? Novas técnicas, novas formas de desenhar, mas aí fica meio com medo de não conseguir. E eu trouxe um terceiro ponto aqui também, que é o medo de lidar com o cliente, que no fundo, acaba sendo um medo de fracassar também, né? É importantíssimo na nossa área a gente entrar em contato com o cliente, né? Seja para apresentar o nosso trabalho, ou seja, enquanto a gente está trabalhando num projeto. Então a gente vai ter essa necessidade, né? De responder o cliente, de fazer perguntas para o cliente sobre o projeto. E eu sei que tem muita gente que morre de medo de falar com o cliente. Eu, olhando para trás, né, quando eu comecei, eu também tinha esse medo. Eu tinha uma certa insegurança, eu lembro. Mas assim, uma coisa que é importante, né, é a gente entender que qualquer empresa, né, que a gente for atender, né, como ilustrador, a gente está lidando com pessoas. Então, a gente não precisa ficar com medo, né? A gente está fazendo a nossa parte, que é o nosso trabalho, é uma necessidade que o cliente precisa e são pessoas que estão lá, né? É só a gente ser natural, ser educado, escrever corretamente, então não tem erro, né? Eu só trouxe esse ponto porque eu sei que pega, principalmente para quem está começando, não tem muito essa experiência, né, de estar com o cliente. Por exemplo, né, se a gente tem medo de fracassar, a gente pode começar redefinindo o que é fracasso e o que é sucesso, sabe? Porque um simples erro, ele não é um fracasso. Se você for fazer, por exemplo, né, um desenho e você errar, qual é o problema, sabe? Quando a gente erra, a gente pode enxergar isso como uma oportunidade da gente aprender. Igual quando a gente estava na escola. Não seria muito pesado se a gente pegasse uma criança na escola, por exemplo, e ela, quando ela errar, a gente ser muito duro com ela. Meu, você errou e tal, que fracasso. Não é assim que a gente faz, né, com criança. Então a gente pode lidar dessa mesma forma com a gente mesmo, né? Então, se a gente redefinir esse fracasso como um aprendizado contínuo, fica muito mais fácil. É isso, trazer um pouquinho de leveza nessa questão de fracasso e sucesso. E aí, uma outra dica que eu posso dar é você experimentar em projetos pessoais. Projeto pessoal é incrível para você evoluir. Porque, por mais liberdade que eu tenha num projeto, eu não vou fazer exatamente o que eu quero. Um projeto, ele tem um objetivo, né? Você tem, às vezes, que seguir a identidade visual, né? A sua ilustração tem que casar com a identidade do cliente. Às vezes, também, o cliente te pede para você seguir um certo estilo. Então, você não tem tanta liberdade e, às vezes, você pode ficar meio com medo também, sabe? De experimentar e tal, né? Justamente por medo de que o cliente não aprove. Mas aí quando você está fazendo um projeto pessoal, você está fazendo isso para você. Então,
Se você quiser experimentar um estilo completamente diferente, sei lá, você pode viajar na maionese e tá tudo bem. Só que o importante disso é que esse tipo de coisa vai alimentar a sua criatividade, vai deixar você mais solto, com mais cartas na manga, sabe? E eu tenho certeza que se você começar a experimentar em projetos pessoais, você vai evoluir muito rápido, porque você não vai ter medo de errar. E a dica de ouro que eu dou é você repetir as coisas que você está gostando no experimento. Você está gostando de uma textura que acabou rolando ali nos desenhos que você está fazendo experimental, com tinta, não sei, com lápis em cima da tinta. E aí, de repente, você fala, pô, que efeito massa que deu isso. Eu vou testar isso na próxima. E as coisas que não deram certo, você vai tirando. Com isso, você vai criando, né, o seu estilo. E isso vai sendo construído com o tempo, né? Então, eu acho incrível o projeto pessoal. E também a gente pode adotar uma mentalidade de crescimento. E o que é isso? É você se preocupar em evoluir um pouquinho a cada dia. Se a gente pensar em evoluir muito em pouco tempo, gera ansiedade, né? Gera um peso. Então, um pouquinho por dia, né? Devagar e sempre, sem pressa, sem pausa. Fica a dica aí pra gente lidar com esse medo aí, né? De fracassar. Tá tudo bem errar, o lance é experimentar e ir sempre melhorando aos poucos aí. Perfeccionismo é uma coisa que já me pegou muito e eu tenho que tomar cuidado porque vira e mexe ele quer me pegar e às vezes ele me pega, confesso. Perfeccionismo, ele faz com que a gente nunca esteja satisfeito com o resultado do que a gente está fazendo. E isso é ruim porque é importante a gente olhar para trás, né, reconhecer que a gente está dando o nosso melhor, né? A gente acaba gastando muito tempo em detalhes que não vai fazer tanta diferença. Isso já me atrasou demais. Às vezes, vale mais a pena a gente olhar, né, um projeto mais de fora, assim, e ver ele como um todo, e aí a gente perceber se tá bom para entregar ou não tá. Porque senão a gente fica ali desenhando sempre um mesmo ponto ali do desenho. É bom ficar atento com isso. E uma coisa que eu acho bem ruim do perfeccionismo é que a gente tem a tendência, quando a gente está nesse bloqueio, de nem começar a fazer, porque na nossa cabeça a gente está buscando algo muito perfeito e como a gente sabe que não vai conseguir fazer tão perfeito igual a gente está imaginando, a gente simplesmente não faz. Então isso é bem ruim. E aí a dica para a gente resolver isso é a gente reconhecer que nenhum trabalho vai ser assim completamente perfeito. E a busca pela perfeição, ela é uma ilusão. A gente pode buscar o nosso melhor, mas a perfeição não rola. E estabelecer limite de tempo também, né, para os desenhos. Porque senão a gente fica ali eternamente em cima do desenho e fura os prazos aí nos projetos. Então isso é importante também. E dividir as tarefas em pequenos passos. Quando eu tenho que fazer muitos desenhos, eu divido ele em pedaços. Então, por exemplo, hoje eu vou só esboçar, daí eu esboço. Todos os desenhos, eu só vou me preocupar com esboçar. Amanhã eu vou passar a line art, então eu contorno todos os desenhos. E no outro dia eu vou fazer só as bases, aí eu faço só as bases. Parece que fica mais organizado, assim, e mais prático na minha cabeça, do que se eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu acabo me perdendo, fico preso em detalhes na hora errada e acaba me atrapalhando. Tá? Então fica aí essas dicas para você também. Procrastinação. Às vezes a gente procrastina porque a gente está com medo, né? Lembra? O medo de fracassar às vezes leva a gente aí para procrastinação. Procrastinação e falta de disciplina, elas estão ali juntas, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu sinto que mais me atrapalha é não ter uma rotina de trabalho. Como a gente trabalha geralmente como freelancer, dá a impressão que a gente tem todo o tempo do mundo livre, que a gente pode trabalhar a hora que quer, do jeito que quer, mas não é bem assim, né? Tipo, poder pode, mas faz diferença quando você determina um horário que você quer trabalhar, quando você determina, inclusive, o seu melhor horário, né? Isso é importante, porque às vezes a gente fica naquela ilusão de que, tá, eu tenho todo o tempo do mundo, eu sou freelancer, então eu vou desenhar de noitão e vou curtir o meu dia. Você vai chegar à noite, você vai estar acabado, daí você não vai conseguir trabalhar. Ou então você acaba cedendo o seu horário de trabalho para tudo que aparece de urgência no seu dia. A hora que você vê, você não trabalhou. E aí, o que acontece? Você vai adiando
as tarefas importantes que você tem que fazer dos projetos. E ó, eu tô falando isso porque eu já passei muito por isso. No dia a dia, a gente está suscetível a imprevistos e a um monte de coisas que podem acontecer e mudar a nossa rotina, né? Mas que essas coisas sejam coisas de fato assim imprevistos, né? Mas não todo dia, porque senão isso vai comprometer a nossa produtividade, né? E eu gosto sempre de lembrar que trabalhar como ilustrador e trabalhar como ilustrador freelancer é a mesma coisa do que trabalhar para alguém, é a mesma coisa do que trabalhar numa empresa, por exemplo, porque afinal de contas você tem projetos para entregar, você tem prazos para entregar esses projetos e você tem contas para pagar. Então, qual que é a diferença? A gente tem que levar isso como um trabalho normal. Então, para mim, ajuda muito ter rotina. Eu acho que rotina é importante. Então, não adiar as tarefas importantes, porque lá na frente isso vai virar uma bola de neve. Nossa, já tive muita dor de cabeça com isso, né? De saber que alguma coisa tinha que ser feita, e aí eu não fazia. A hora que eu via, tinha que fazer de última hora, e aí com aquela pressão, nossa, aí é horrível. E uma coisa também que atrapalha é a gente pegar muito projeto ao mesmo tempo. Principalmente se a gente pega coisas que a gente sabe que a gente não vai dar conta, ou coisas que a gente está inseguro se a gente vai conseguir fazer. Isso também faz a gente procrastinar, porque como a gente acha que a gente não dá conta, a gente vai empurrando de lado e vai procrastinando. E aí a gente inventa 1000 desculpas para não fazer aquilo. Quando vê, chega a data de entregar aquilo e aí o bicho pega. Aí sai fazendo de qualquer jeito, correndo. Então isso é horrível. Eu já passei por isso e para isso trago dicas aqui também de uma pessoa que já esquentou muita cabeça com esse tipo de coisa. A minha dica é você estabelecer uma rotina de trabalho fixo. Você tem a liberdade de você escolher, né, quantas horas por dia você quer trabalhar, quantos dias na semana você quer trabalhar, mas estabeleça uma rotina, coloca isso fixo. E se você mora com outras pessoas, deixe elas cientes, né, que você está trabalhando. Deixe claro para as pessoas, né, que estão à sua volta de que ilustrar, né, de que desenhar é o seu trabalho. Então, isso é importante, né, porque tem gente que não saca isso à primeira vista, assim. E uma coisa que me ajuda muito é utilizar algumas técnicas assim de produtividade, como o Pomodoro. Um site com um timerzinho assim, que ele vai contando pequenos períodos de tempo, onde você foca completamente numa coisa só, e aí ele te dá um pequeno período de pausa. Daí você vai variando. Por exemplo, né, você pode trabalhar 30 minutos focado numa ilustração, e aí você pausa 5 minutos. Trabalha 30 minutos, pausa 5 minutos. Faz isso 4 vezes, né, um ciclo. E aí você determina uma pausa um pouco maior, de 15, 20 minutos, para você dar uma respirada e aí volta e faz outro ciclo. Você pode fazer quantos ciclos você quiser, né? Ou conseguir no dia. O fato é que isso ajuda muito, porque às vezes 25 minutos focado numa ilustração, você consegue um resultado muito melhor do que 3, 4 horas em cima do desenho disperso. Quando você passa mais de, 2 horas em cima de um desenho, o teu corpo começa a cansar. E aí, às vezes, você nem percebe, mas você já está meio fazendo o desenho meio cansadão, daí não fica muito atento a detalhes. O desenho começa bonito e vai terminando mais ou menos. Isso já aconteceu comigo e eu já vi acontecendo também com pessoas ao meu lado. Então é importante, a gente faz uma pausa, descansa, volta, desenha mais. E importantíssimo também, se você sentir que você está muito cansado, sabe? Vai dar uma volta, vai andar de bike, vai correr, qualquer coisa que te alegre, qualquer coisa que te reabasteça de energia. Daí você volta e trabalha mais. Isso é usar a nossa liberdade de tempo e de espaço que a gente tem na ilustração a nosso favor. E como a gente gosta, né, do que faz, usando essas dicas aqui, a gente consegue ter um progresso ainda maior, né? Mais energia a gente consegue aplicar no nosso trabalho, tá? Por fim, a gente definir prazos para a gente mesmo é legal, porque quando a gente está num projeto com um cliente, a gente vai ter que determinar, né, um prazo para entregar, seja a gente ou o cliente. Quando a gente está num projeto pessoal, é legal também a gente colocar prazo, né? Senão, você fica muito tempo em cima de uma ilustração só, você não evolui tanto como se você fizesse menos tempo em mais ilustrações.
Comece a testar isso. Se dedica a fazer mais ilustrações em menos tempo. Isso também pode ajudar a gente a se desapegar um pouco, assim, sabe? E produzir mais.